Seja autoral é um papo muito artístico, né? Que tem tudo a ver, então, com a mantra cultural. É um ponto que conecta, eu acho, todo esse papo de autoconhecimento com arte, com sociedade, com cultura, enfim, com história da humanidade. São palavrinhas bem interessantes que têm muitas contradições necessárias para o nosso entendimento de cultura zen. Primeiro, porque é impossível ser autoral. E segundo, porque é necessário ser autoral. Terceiro, que não existe nenhuma humanidade. Ainda não nasceu nenhuma humanidade. É uma estrutura difícil, uma estrutura natural muito difícil, muito sutil, frágil, mais frágil que os corais. E tem muito mais, eu acho, trabalhos sendo feito para a manutenção dos corais do que para a manutenção da humanidade. Digo, trabalhos realmente inteligentes, que realmente surtam efeitos positivos para a manutenção desta humanidade. Ser autoral tem a ver com criatividade. Criatividade tem a ver com não ser cópia. Não ser cópia tem a ver com ser individual, único e exclusivo, mas ao mesmo tempo fazer parte da humanidade. Então são conceitos que para a lógica se confundem muito. E isso é maravilhoso. Tem que ser assim. No mundo da música tem muito disso, ser autoral. O artista ele não se sente muito bem com essa palavra, porque, ora bolas, todo artista é autoral. Deus é autoral, não é necessário dizer Deus autoral. Deus é Deus, criador de tudo. Quando um pintor replica um quadro famoso, ele se posiciona no mercado assim como um excelente copiador. E tá tudo bem. Os músicos, quando se posicionam no mercado como cover, são realmente muito bem aceitos, porque eles trazem canções de artistas famosos para mais próximo das pessoas que jamais teriam acesso aos shows de artistas famosos, artistas que já partiram. Então, tem a sua parte no mercado essa atividade de cópia. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de ser autorais na vida, de nos integrar à humanidade como únicos. É a partir daqui que surgem os grandes problemas da humanidade. Aonde eles estão? Dentro de nós. O ser autoral. Autoconhecimento. Perceba esta palavra. Conhecimento de si mesmo. Diz o Zen que o estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo. Se unir ao todo. Então são processos que andam junto. Então, esta palavra, autoconhecimento e seja autoral, elas são uma espécie de ponte que nos leve a algum lugar que é realmente o que importa. De novo, não se trata de um lugar, se trata de um aumento progressivo de percepção. É interessante você ser autoral e estudar o autoconhecimento, mas sempre consciente de que um dia isso tudo vai se desmanchar. O seu objetivo é se desmanchar. Porque se não for, você vai estar simplesmente se autoconhecendo e sendo autoral, sendo autoconsciente. E o autoconsciente
é como se fosse uma célula cancerosa. Sim, ela não divide mais com o todo do corpo. Ela simplesmente absorve e vai crescendo. Como que se a gente só puxasse o ar e jamais soltasse. Então a gente está criando um ser autoconsciente, um ser egoísta, um ser ego. Freud usou essa palavra ego, talvez alguém antes dele, acho que sim. Não me lembro da onde ele tirou a ego, mas ele popularizou a palavra ego e nós podemos usar aqui também para se referir a este ser autoconsciente. Entenda a natureza deste ego apenas como uma ficção necessária aqui para nós vivermos no dia a dia. Mas ele não é a realidade do nosso ser. Ele não é exatamente o nosso criativo, a nossa parte criativa. Veja, a consciência, este oceano de consciência, o todo, o eu, o clichê, o eu, o grande eu, Deus, a existência, a vida, o todo. Este eu que une todas as coisas, ele não tem percepção nenhuma do ser autoconsciente. A consciência é simplesmente consciência. Não é autoconsciente. O ser autoconsciente é apenas a ponte. A gente se identifica assim como um organismo vivo, um certo prisma. Mas no fundo, se a gente for fundo no autoconhecimento, a gente vai começar a entender que tudo isso se desmancha. Por outro lado, se a gente não mergulhar no autoconhecimento, no conhecimento, na consciência, a gente fica cada vez mais convicto de que o nosso ego é real, muito real, e deve ser tratado como tal, especial, único e exclusivo, só que sem a conexão com o todo, apenas um eu exclusivo separado. Aí que tá. É disso que surge a luta, a resistência contra todo o resto da humanidade, que me perturba. Porque quando você quer ser um ser autoconsciente, um ser poderoso e que só respira e não solta, você vai ficando cada vez maior e precisa de mais espaço, de mais poder, de mais atenção, de mais ajuda, de mais compaixão dos outros. Você precisa mais. Nisso você está criando sofrimento. Você pode dizer que é culpa do karma do passado, que é culpa do demônio, ou daquele determinado grupo de pessoas, ou do sistema financeiro. Sempre é culpa de alguém. É uma percepção lógica para o ser autoconsciente, separado do todo, que tem que lutar pelo seu espaço no campo das ideias também, principalmente, né? Existe uma frase que eu acho muito hilária e é muito é muito o slogan dos dias que estamos vivendo hoje. Você já deve ter ouvido por aí. Se ferir a existência, somos resistência. Você. Cara, esse é o slogan do ego. Não faz o menor sentido. Quer dizer, eu sei que faz sentido para essas pessoas, para esse determinado nível de percepção. Mas é uma frase bem tola.
Primeiro porque nada pode ferir a existência. A existência é o todo e ela cuida de si mesma. Mas ser resistência, definitivamente, não tem nada a ver com amor, com humanidade, com sabedoria. Resistência é o próprio ego. O ego é uma tensão. Ele não é uma entidade. Ele é uma tensão que você cria e fortifica entre os seus olhos e aquilo que você vê. E o sofrimento é causado por você. O sofrimento é causado por cada um de nós, que insistimos em não nos autoconhecer, não sermos autorais. Nós somos autores do nosso sofrimento. Seja autoral significa isso, de certa forma. Seja consciente de que você está fazendo o seu sofrimento. É claro que é mais fácil culpar o mundo e qualquer coisa ao nosso redor. Mas é uma falsa percepção. Desta falsa percepção, é claro que a sociedade é feita desta falsa percepção. Então, a partir disso, o indivíduo que sofre, que cria o seu sofrimento, ele vai lá e cria também um partido, uma seita, uma ideia, alguma coisa que reflete esse sofrimento interno, esta luta, esta resistência. Ele cria, ele junta as pessoas que estão no mesmo sofrimento, ele faz o uso do bom parlar e cria mais sofrimento ainda no mundo, sem perceber que a fonte principal está dentro de si mesmo. Essa é a percepção que a gente precisa compreender nesse slogan aqui do Seja Autoral. Você precisa ser responsável por si mesmo. Os grandes mestres da cultura Zen, eles enfatizam muito o ouvir. Ouvir é uma atitude muito sábia. Ela precisa de uma não resistência para você ouvir, para você ver a verdade, para você ouvir o sofrimento dos outros também. É uma atitude de passividade, que não tem nada a ver com resistência. Quando eu me ponho a ouvir, eu ouço pessoas de todas as ideias possíveis e imagináveis. Eu percebo que logo tem conflito entre as pessoas que ficam conversando. E é muito difícil que alguém ouça todo mundo, simplesmente ouça. É muito difícil. O conflito logo se instala. É assim que acontece aqui no YouTube também. A gente tem vários podcasts de refutamento, isso chama muito público. A gente gosta de conflitos, aí que tá. Entende? A gente alimenta essa não humanidade, esse mar de egos, atritos. O ego só existe por conta do atrito. O atrito fortifica, ele dá uma certa adrenalina, uma certa força, não é? Você gosta de ser melhor que o outro, mais inteligente que o outro, ou mais bonzinho que o outro. Não é assim? E eu percebo que tem canais aqui no YouTube que a pessoa por trás é muito inteligente, ela está muito ciente de que ela está fazendo o seu público simplesmente criando atrito. Ela não está de fato interessada em consertar as coisas, vamos dizer assim, e sim em gerar atrito e audiência. Então, quando a gente ouve abandone o ego, podemos trocar por abandone a resistência.
Abandone a luta. Assim você vai começar a ouvir, ver, perceber, sentir, experimentar o mundo como ele é. Porque tudo que você juntou, o que é o ego? Essa tensão, ela é feita de várias pecinhas que você construiu ao seu redor que te impedem de ver as coisas como elas são. Ora, são os selos que você coloca nas pessoas imediatamente e veja como está a situação. É sempre a mesma, ela se repete. Nem é karma do passado, é karma do presente, porque a ignorância ainda persiste. Não tem nada a ver com o passado, nem com o mal na Terra. É um sofrimento interno causado por indivíduos que não se conhecem a si mesmo. Quando você não conhece a si mesmo, você quer controlar os outros. E quando você não conhece a si mesmo, você vai ser controlado pelos outros que também não conhecem a si mesmo. Porque o ser humano que está neste trabalho de conscientização no sentido autoconsciência, consciência, no sentido autoconhecimento, este sim está completamente livre, está sendo realmente criativo, independente, autêntico, individual. A busca da nossa alma, se existe alguma alma dentro deste corpo, ou se existe um corpo dentro da alma, se existe uma partícula invisível, individual, ela está no indivíduo. Ela não está no grupo. A busca desta alma, deste raio cósmico, invisível, é encontrar uma autenticidade, uma criatividade. E a criatividade, ela existe apenas quando esta resistência se desmancha. Seres humanos realmente criativos, eles já se conectaram com a consciência. Não com a autoconsciência, mas com a consciência. Assim, eles não precisam de poder político, por exemplo. Eles não precisam juntar grupos de pessoas que sofrem por uma luta, por uma resistência completamente absurda. Ele está já conectado com a consciência, ele já vê, ele já compreende o jogo além das percepções do seu sofrimento. Aí que está. Você não precisa da compaixão dos outros, porque isso é muito ego isso. Você talvez precise mudar a sua percepção de que o mundo que ceda a minha compaixão, o mundo que ceda a minha compaixão. Eu não preciso da compaixão dos outros. Eu não preciso que me chamem disso e daquilo para eu me sentir bem. Eu não preciso de nada disso, porque eu já entendi que eu não sou nada disso. Você percebe o mundo que a gente vive? O ego das pessoas cada vez mais inflado e pessoas que têm realmente um poder na sociedade, que lucram muito com isso, dinheiro ou poder. Eles manipulam realmente as pessoas, eles sabem fazer isso. Né? Se um cineasta sabe fazer isso, um político sabe também. Talvez não saiba, mas os seus assessores saibam, porque ele também é só um boneco. Então existem realmente pessoas que têm esse poder real na sociedade, sim, mas esse desafio social não vai se resolver com essa mesma moeda. Na verdade, tudo se resolve com evolução espiritual.
ou seja, autoconhecimento, um conhecimento daquilo que é invisível, principalmente de que nós criamos o nosso sofrimento. Então, essa é a primeira lição do Seja Autoral. Seja responsável pelo seu sofrimento. Fazer da Terra um lugar mais agradável é simplesmente você se tornar uma pessoa mais agradável. Uma pessoa mais agradável. Quanto há de pessoas por aí querendo ser desagradáveis, né? Só para indicar. Estão gerando conflito, estão fortificando conflito, com pura ignorância e sendo muito irresponsáveis. E não estão ouvindo ninguém. Então eu, como artista, como produtor aqui da Mantra Cultural, e também como estudante de cultura zen, tenho essa posição. E se você quiser saber mais, tem os links aqui embaixo na descrição com todos os trabalhos que a Mantra Cultural desenvolve, tanto no departamento de shows, de arte, de música, quanto no de cultura zen. Seja autoral, seja mais agradável, seja a favor da existência, não seja a resistência.